Olá, amados irmãos e irmãs, eu sou o pastor Rudinei Valdir Mas, pastor da Paróquia Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul, paróquia esta formada também pela congregação Bom Pastor de Maracaju, Cristo Rei de Carapó, além da nossa congregação sede, congregação Cristo de Dourados. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e queremos convidar você a nos acompanhar neste momento no nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. A proposta deste programa é olhar para aspectos práticos, experiências e vivências do cotidiano, especialmente durante a pandemia, à luz da Palavra de Deus. Para a reflexão desta semana, escolhi o tema escassez e quero convidar você a agora acompanhar a meditação sobre este tema. Que Deus possa abençoar este momento e essa nossa reflexão. Amém. Amados, diante das primeiras notícias de que a pandemia do coronavírus estava chegando e se alastrando em nosso país, o primeiro destaque dado é que seria um período de escassez. E num primeiro momento, as pessoas focaram numa possível escassez de gêneros alimentícios e também artigos de higiene pessoal. Então correram para os supermercados e ocorreram as grandes aglomerações lá no início da pandemia. As pessoas estavam preocupadas em garantir suprimentos para aquilo que estava por vir. Passados agora 3 meses, o cenário de fato é de escassez. Infelizmente, por causa do grande aumento do número de desempregos e da crise econômica instaurada por causa do isolamento social, por causa de tudo aquilo que estamos vivendo diante da pandemia, muitos lares estão vivendo a escassez de alimento. Por outro lado, muitas iniciativas têm sido tomadas, belas iniciativas, muitas delas motivadas pelo amor cristão, no sentido de compartilhar o que se tem com aquele que precisa. Mas quando olhamos para além da escassez de alimento para o corpo, no momento de necessidade como vivemos, há também a escassez para o alimento para a nossa alma, nesse período tão peculiar que nós vivemos. As restrições de contato social impediram que famílias se reunissem nos seus encontros de domingo. Irmãos na fé não se reúnem mais nos templos, alunos não vão mais para as escolas e assim por diante. E essa escassez de interação social certamente está deixando marcas em todos nós. Por isso, esse se torna também um período traumático. Quando nós olhamos para momentos parecidos na Palavra de Deus, nós vamos nos deparar com algumas situações parecidas, semelhantes, podemos dizer. Quando olhamos, por exemplo, para o povo de Deus no Antigo Testamento, nós temos lá vários episódios que envolvem restrições ou escassez. Lembro aqui, primeiramente, da história de José, quando ele interpretou o sonho de que haveriam 7 anos de grande fartura e depois 7 anos de escassez. Talvez eu e você nunca tenhamos nos dado conta de que nós vivíamos a fartura. Anos de possibilidades de reunirmos amigos e familiares em nossa casa. Anos de possibilidade de participarmos semanalmente dos cultos em nossa igreja. Talvez nós nunca tenhamos nos dado conta disso, porque nós não lidávamos com a possibilidade da escassez. Não tivemos um José para nos avisar, ou talvez não tenhamos tido sabedoria para compreender que isso poderia acontecer. Afinal, a Palavra de Deus nos aponta e nos alerta para períodos de dificuldade, nos fala de esfriamento do amor e das relações entre os homens. Temos também na Palavra de Deus o exemplo do povo de Deus na caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Deus nunca permitiu durante a caminhada que nada faltasse ao povo, mas também não podemos dizer que foi um período de fartura. Muito mais um período de restrições e um período de escassez. Mas certamente, um momento de grande crescimento na vida do povo de Deus, tanto no deserto, como também no episódio que envolve José. Nós não costumamos muito falar sobre isso, mas a falta, ela é muito importante para a vida do ser humano.
A falta que nos impulsiona a buscarmos, a nos movermos. Crianças, adolescentes intensamente abastecidos em todas as suas necessidades e desejos, facilmente se tornam mimados e acomodados, pois deixam de desenvolver a autonomia, a independência e a motivação para construírem os seus próprios sonhos e metas e lutarem para alcançá-los. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, nos diz: irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. O apóstolo aqui nos alerta para a necessidade de crescermos em nossa vida, especialmente na compreensão da dinâmica do mundo à nossa volta enquanto testemunhas de Cristo que aqui vivemos. Enquanto povo de Deus, o nosso Pai Celeste sabe que nós precisamos de momentos de escassez para nos desenvolvermos de forma saudável. A superação de eventos traumáticos em nossa vida se dá muitas vezes quando conseguimos construir algo bom a partir do infortúnio que nos atingiu. Por exemplo, quando olhamos para pessoas que passaram por tragédias e após absorverem o primeiro impacto, muitas vezes promovem campanhas para impedir que outras pessoas passem pelo mesmo. Assim podemos olhar para este momento como uma oportunidade de crescimento enquanto seres humanos, enquanto cristãos, enquanto cidadãos deste mundo. Cada um de nós sabe onde mais estamos sofrendo com a escassez do momento, em qual área da vida estamos sendo mais atingidos e em maior sofrimento. Mas que possamos, eu e você, nos desenvolver e crescer diante do atual momento. Que possamos buscar o que nos falta, mesmo dentro dos limites impostos pelas restrições do momento. Não fiquemos queixosos, reclamando contra Deus, mas deixemos Ele nos moldar. Se você não pode visitar seus familiares e amigos, ligue com mais frequência para eles. Se você não pode frequentar as atividades presenciais na sua igreja, acompanhe com entusiasmo as transmissões online que estão sendo preparadas com muito carinho nesses momentos. Enquanto isso, permita que essa escassez desenvolva em você a vontade de viver com maior intensidade aspectos da sua vida que talvez estivessem adormecidos ou acomodados durante a fartura que nós vivíamos antes da pandemia. Existe uma coisa, existe algo que nunca se torna escasso diante de tudo isso que foi falado e diante do momento que nós estamos vivendo. O amor de Deus, a sua misericórdia, o seu perdão, e nos são dados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nunca se torna escasso, nunca termina, nunca acaba, porque Deus renova o seu amor a cada novo amanhecer. Jesus nos deu vida para que tenhamos vida aqui e na eternidade. Não necessariamente aqui a nossa vida será sem sofrimento, sem tribulações ou sem escassez. Mas certamente vivemos na certeza de que em nenhum momento nós estamos desamparados. Quando nós tirarmos as máscaras, possamos priorizar o ar puro, possamos priorizar o abraço apertado, a vida na igreja com os irmãos da fé e especialmente que sejamos testemunhas vivas do grande e maravilhoso amor de Deus que nos sustenta nesses tempos de escassez e de tribulações. Em Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Quero convidar você para orar comigo neste momento. Bondoso Deus e gracioso Pai Celeste, queremos te dar graças porque em todos os momentos o teu amor e a tua bondade nos acompanham. Especialmente agora, quando vivemos diante desta pandemia, isolamento social, com casos de coronavírus aumentando de forma significativa em nossa cidade e região. Vivemos momentos de escassez, vivemos momentos de restrições. Mas, acima de tudo, podemos diariamente experimentar o teu grande e maravilhoso amor revelado em Cristo, que nos sustenta, que nos ampara e que dirige a nossa vida.
Dá-nos, ó Deus, sabedoria a vivermos todos os dias de nossa vida na Tua presença e testemunharmos a nossa fé em ações práticas de amor, ajudando aqueles que necessitam da nossa ajuda, orando por aqueles que estão doentes, consolando aqueles que choram a morte de pessoas queridas. Tu possas, ó Deus, guardar e abençoar a cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, amados, quero convidar você a acompanhar as nossas programações online da Paróquia Cristo, na página da Congregação Cristo e também no perfil Céu Que Dourados. Lá nós temos os cultos semanais, sempre aos sábados, e também nas quartas-feiras, o nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. Que Deus possa abençoar a sua vida e a tua caminhada neste momento de pandemia. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, Pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.